Olá, eu sou Edinalva e eu vou fazer uma breve apresentação do projeto integrador de licenciatura em matemática. Eu e meu grupo, nós estamos no 5º semestre. Nós cursamos matemática, licenciatura em matemática pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso tema, resolvemos pegar 2: funções, representações numéricas, algébricas e gráficas, razão entre grandezas de espécies diferentes. O grupo é composto por eu, Edinalva Paixão, Márcio Paixão, Marli Zafira, Wilson Mota Júnior e Vera Lúcia Conceição da Silva. A situação problema observada durante a visita na escola e conversa com professores e alunos. Observamos a dificuldade na aprendizagem de razão entre grandezas de espécies diferentes e interpretação gráfica. Os alunos eles já viram essa matéria, mas eles não pegaram muito bem. Ficaram com muitas dúvidas, não lembram. Então, a professora tem uma dificuldade em progredir com a matéria, em continuar com as novas matérias, sendo que ela precisa usar esses temas. E tem que, algumas vezes, a maioria das vezes, tem que ficar voltando para explicar. Então, nosso projeto proposto são 10 aulas de introdução e atividades, problemas a serem desenvolvidas em sala de aula, com acompanhamento e orientação dos alunos de licenciatura em matemática, responsáveis pela aplicação do projeto integrador, que é o nosso grupo. A nossa escola parceira foi a Escola Estadual Dr. Cristiano Alterfreder Silva, eu não consigo falar direito esse nome. É uma escola da região sul, de uma comunidade carente da região sul de São Paulo. A primeira aula que temos junto com a professora foi sobre gráficos. A professora que a gente acompanhou foi uma professora de matemática, a professora Marli. Os gráficos têm vários tipos de representações e é uma ótima ferramenta, pois facilitam a análise e interpretação dos conjuntos de dados. Os gráficos estão em jornais, revistas e em mais variados blogs, sites. Ele é muito importante para a gente visualizar melhor as informações, como bolsa de valores, como o crescimento de uma criança. Os dados coletados são distribuídos em planilhas, podem ser organizados e apresentados de uma forma mais clara e objetiva. É uma forma de demonstrar aquilo que se fala. O recurso gráfico possibilita os meios de comunicação e elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Uma das atividades que aplicamos em sala é a elaboração de um gráfico. Então, passamos alguns dados. Lucro hipotético de uma empresa MWM por ano. Temos o ano de 2010 a 2020 e, respectivamente, o valor lucrado na coluna à frente. Atividade proposta: desenvolver em dupla um gráfico com os dados de lucros por ano da empresa MWM, referente aos dados que passamos no slide anterior. Traçamos em uma reta vertical os valores. E em seguida, uma reta horizontal, o ano de referência. Ao final da atividade, o gráfico deveria ficar desta forma.
Estas são as imagens das atividades feitas pelos alunos em sala de aula. Ficou bem aproximado. Essas são outras atividades dos outros alunos. Eles conseguiram desenvolver com a ajuda, depois da explicação, conseguiram desenvolver muito bem a proposta. Então, como podemos ver, o deles chegou muito bem, muito próximo ao nosso. Depois de o gráfico pronto, lançamos 2 perguntas. Qual foi o pior período financeiro para a empresa? E qual foi o melhor, o ano que a empresa mais lucrou? Eles analisaram o gráfico e conseguiram responder. Esta atividade nos levou 5 aulas, nos tomou 5 aulas, entre apresentação, análise, atividade proposta, explicação. E logo em seguida nós iniciamos o outro tema. O nosso próximo tema foi razão entre grandezas de espécies diferentes. A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, isso é, tudo aquilo que possui alguma característica que pode ser representada numericamente. As razões entre grandezas de espécies diferentes são a divisão entre as medidas e as grandezas distintas. As razões entre grandezas distintas podem ter um grande significado para o homem. Pode trazer muitas informações úteis. Por exemplo, velocidade média. Quanto tempo um veículo determinado levou para chegar em determinado local, que tem tantos quilômetros de distância. Nós explicamos como que faz o cálculo. Este tema tem fórmulas, nós utilizamos as fórmulas. Por exemplo, imagine que um automóvel percorreu uma distância de 80 km e gastou 8 horas para isso. A velocidade média desse automóvel nesse percurso foi? Então, dividimos a velocidade, a quilometragem pelo tempo. E assim, achamos o tempo que ele levou. É o tempo que ele gastou por hora, que foi 100 km por hora. Um outro exemplo é o consumo médio, que, por exemplo, um automóvel consegue rodar 280 km com 20 litros de combustível. Possui qual consumo médio? Então, vamos dividir a quilometragem pela quantidade de combustível gasta. Aqui, por exemplo, 280 dividido por 20, que foi 14 km por litro. Este é muito usado pela população. Muito usado. Temos alguns outros exemplos também que não aplicamos não coloquei no slides, mas também tem densidade demográfica. As razões entre grandezas diferentes é muito usado no dia a dia. E colocamos de alguma forma que os alunos possam entender melhor, trazendo isso para a vida deles. Os meninos entenderam logo. Quando fala de carro, eles são muito espertos. Esses foram alguns exemplos das questões aplicadas no nosso projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da licenciatura em Matemática, com orientação do tutor Rafael da Silva Diniz, com os créditos de Edinalva Paixão, Márcio Paixão, Marli Zafira, Wilson Mota e Vera Lúcia Conceição Silva. Espero que tenham gostado da breve explicação do projeto que foi aplicado na escola e com os agradecimentos da professora de matemática Marli Cruz e todo o pessoal do colégio que apoiou a gente. Somos gratos e queremos agradecer também os alunos por colaborarem tão bem com a gente.
fomos muito bem recebidos. O ambiente foi esclarecedor, foi ótimo, gente. E assim só nos reforça saber que dar aula é uma paixão. Então, muito obrigada. Paramos por aqui.